Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores espalhados pelo Brasil, Portugal e pelo mundo. Estamos começando mais uma temporada do X da Questão, semana quente na política brasileira, na política internacional. Para quem eu já passo, as considerações iniciais, fazer o primeiro cumprimento de 2025 para os nossos grandes integrantes do X da Questão. Começando pelo professor Pilão, diretamente de São Paulo, Brasil. Seja muito bem-vindo, professor. Bom ano para nós. Bom ano para nós, Eudes. Muito obrigado aí por voltarmos ao ar, né? Nós estivemos um tempinho fora, vamos agora para a temporada 2025. Com certeza, nossos espectadores vão ter muita coisa para comentar conosco. Olá, Renato, tudo bem? Braunato, tudo bem? Um abraço a todos e também à audiência. Muito bem, passando agora para Silvio Braunato, diretamente dos Estados Unidos de Massachusetts. Eu adoro falar Massachusetts. Você fala corretamente, que a maioria dos nossos moradores aí que não consegue falar justamente Massachusetts. O pessoal fala Massachusetts. Tá, mas é sempre um prazer ter aqui a oportunidade de estar mais uma vez na edição do X da Questão para poder repercutir aí os acontecimentos políticos e sociais dessa grande nação que é os Estados Unidos. Inclusive, nesse final de semana aí com o farewell, muito chamado de bitter, ou seja, uma despedida amarga da governança woke Biden. Vamos poder falar a respeito disso também. Teremos muito para falar a respeito disso. E, encerrando o nosso grupo, nosso elenco estrelado de hoje, Renato Ferreira. Eu nunca sei se o Renato está em São Paulo, se ele está em Osasco, se ele está em Sarapuí, mas de onde ele estiver, seja muito bem-vindo, Renato. Olá, amigo Eudes, professor Pilão, Silvio, direto dos Estados Unidos. O Eudes parece que falhou um pouquinho na apresentação inicial, que ele não falou de onde ele está agora também. Mas eu estou agora, Eudes, amigos, telespectadores, na querida São Paulo, na nossa aprazível Vila São Francisco aqui, praticamente divisa com a nossa, a sua, a do Pilão, a do Silvio, é a nossa querida cidade de Osasco aqui, a divisa, da zona oeste de São Paulo. Eu aproveito também nesse primeiro programa, que estou muito contente de estar voltando aqui, desejar um feliz 2025 para todos nós, para todos os nossos telespectadores do Brasil e do mundo, com muita saúde e paz, ok? Muito bem. Elenco apresentado, todos nós coordenados pelo nosso diretor. Quem realmente manda nesse programa é Jefferson. Fala um oi aí, Jefferson. A gente consegue te ouvir na transmissão, só para dar um feliz 2025 para todos? Olá, amigos. Feliz 2025 a todos. O Jefferson não é tímido, não é sucinto, mas ele fez só o que eu pedi muito bem. Muito obrigado, Jefferson. Vamos começar. E eu aqui em Portugal, diretamente de Faro, no Algarve, trazendo um pouco também dessa perspectiva da Europa a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu quero começar com um assunto, eu sei que tem muito assunto para a gente falar, coisa muito importante a nível nacional e principalmente dos Estados Unidos. Eu quero antes, só rapidamente, eu acho que a gente tem que sempre torcer por quem é de casa, E eu queria só uma rápida, breves palavras dos senhores a respeito do Rogério Lins, o agora ex-prefeito de Osasco, que assumiu a Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. Eu não consigo avaliar ainda se está fazendo um bom trabalho ou não, porque evidentemente ele acabou de começar, mas eu acho que ele é o cara certo, no lugar certo, na hora certa. Ele vai fazer muito bem para o esporte de São Paulo. Então, desejar muita sorte nessa nova jornada, nesse ciclo que começa, e que a sua competência como comunicador, sua competência administrativa, que não sou eu que tenho que aprovar, foi a população que aprovou nesses anos, consiga levar um pouco disso lá para a cidade de São Paulo, que faça uma grande gestão, porque o sucesso de um político da cidade de Osasco acaba sendo também um pouco de orgulho e de sucesso da nossa cidade, como a gente falou, nós todos temos alguma ligação com a cidade de Osasco, acho que acaba sendo um momento feliz aí da história da nossa cidade. Muito breves palavras, Pilão.
Pois é. Nós temos em São Paulo agora alguns ex-prefeitos, né? Na verdade, o Ricardo Nunes montou um time de primeira linha em termos políticos, né? E como você disse, ainda não dá para a gente avaliar como é que fica isso em termos de gestão, em termos de ações, né? Em termos de programas, projetos em andamento, etc. Mas que ele montou um time realmente de primeira, ele montou. Politicamente dizendo, ele está bem escorado. Tomara que isso se reflita nas ações necessárias aqui para a população de São Paulo. Eu acho que sim também. Também acho que é o sujeito certo no lugar certo, sim. Renato Ferreira. Com certeza, Jefferson. Eu trabalhei na prefeitura de Osasco de 2004, né? Efetivamente até 2018, então foram vários anos, passei por várias administrações, desde o finalzinho do Rossi, você imagina, por todos até o Rogério, foi quando eu me aposentei em 2018, mas com certeza é uma pessoa que ligada ao esporte, gosta de esporte, pratica esporte, e pelos primeiros vídeos que o Rogério se interage muito bem com a mídia, né, da internet aí, e pelos primeiros vídeos eu acho que ele começou num momento muito bom, porque muitos acontecimentos aqui ligados ao esporte em São Paulo, e principalmente agora, né, na Copinha, final da Copinha aí, 25 de janeiro, aniversário da cidade, e realmente começou no momento certo, eu acho que vai dar certo, como também, pelo menos, os outros dois prefeitos que eu sei que entraram aí nesse secretariado do Nunes, que é se eu não me engano, de Jundiaí, e também o Morando lá de São Bernardo do Campo. É realmente um time muito bom, com ex-prefeitos, né, de sucesso, nessas grandes cidades aqui da Grande São Paulo. Muito bem. Silvio Braunar. O que eu posso dizer, eu conheci o Rogério Lins quando ele estava candidato a vereador em Osasco, só para você ter uma ideia. Então, foi o único contato que eu tive, uma boa impressão. Eu sei que ele é um homem baronado, né, e tal, forte, sempre a favor do esporte, um homem que sempre teve dedicado também a parte da sua vida aí à saúde. Então, eu acredito que ele tenha tido uma oportunidade aí de poder expandir essa geração saúde aí que ele tem incutido na vida dele, viu? Aliás, é uma torcida, na realidade, para que ele faça um bom trabalho aí como secretário de esporte da governança de São Paulo. Muito bem. Então fica nosso desejo de boa sorte aí para o Rogério, e a partir de agora parou de ser bonzinho, do pescoço para baixo é tudo canela, porque o que nós temos que bater agora, que tem muito assunto, e eu começo com o assunto que, em termos de repercussão nas redes sociais, é o maior da história da política no mundo. Bater com moderação, né, Eudes? Não, sem moderação. Só não pode. Cuidado para o Xandão não pegar a gente, mas vamos lá. Eu quero começar com essa história do Pix, né? Eu vou fazer um resumo muito breve aqui, porque, afinal de contas, eu tenho certeza que quem está assistindo já ouviu falar muito desse assunto. Mas o governo mudou uma normativa do Banco Central, onde haveria uma fiscalização extra, uma fiscalização mais próxima das movimentações bancárias, principalmente relacionadas ao Pix. Houve, a princípio, sim, uma onda de desinformação, muita gente falando, vai taxar o Pix, de forma até irresponsável, mas depois modulado o discurso, explicando que a medida não taxava o Pix, mas podia expor possíveis sonegações de pequenos empresários, de pequenos trabalhadores, e sim, na sequência, identificado uma movimentação sem pagamento de imposto, haveria taxação, multas e a mão pesada do Estado em cima desses sonegadores, desses pequenos sonegadores. Aí, o deputado federal Nicolas Ferreira fez um vídeo explicando 10 vezes melhor do que eu fiz agora toda essa sequência e fazendo críticas duras ao governo, ao desgoverno atual do Brasil, comandado pelo presidente Lula e sua copilota Janja. E esse vídeo simplesmente atingiu, até a última vez que eu olhei, já estava em 309 milhões de visualizações. Com essa repercussão, o governo voltou atrás, tirou a normativa, não é bem assim, escape, apesar
da mídia brasileira ter feito um dos papéis mais medíocres da história, afirmando que o vídeo continha fake news, e o vídeo não tem uma linha de fake news. Não sou eu só que estou dizendo, mas muitas pessoas da própria imprensa um pouquinho mais séria e os influencers de esquerda corroborando com a veracidade de tudo que estava dito no vídeo do Nicolas. Eu vou pedir para a nossa produção, para ficar melhor, coloca o vídeo do Nicolas agora para a gente entender o que aconteceu. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter um serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo um serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual o serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, afinal de contas. Ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria está lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Esse é o tal do vídeo que causou um alvoroço no Brasil e até fora do Brasil. E eu
pergunto para vocês, eu vou fazer abordagens diferentes para a gente não se repetir. Primeiro, uma abordagem da imprensa. Renato Ferreira, você já viu a imprensa passar mais vergonha? Já vem passando vergonha há algum tempo, mas você se lembra de alguma coisa tão horrorosa quanto a disseminação, sim, de fake news da grande imprensa, CNN, Globo News, até a Record eu andei vendo algumas coisas, porque eles usaram o tempo todo a nomenclatura fake news para se dirigir a este vídeo. Fala um pouco da abordagem da imprensa. Olha, é o seguinte, vergonha alheia, né, Eudes? Vergonha alheia. A única palavra que define bem. Sabe por quê? Porque na Globo News, que a gente é obrigado a ver a Globo News, pela nossa função, inclusive, até para a gente não ficar de um lado só e até não ter argumentos. Então, eu vejo CNN e Globo News, as duas maiores, assim, que a gente pode falar. Eles só não falam lá claramente, como você falou aí agora, olha, parabéns, Nicolas. Tá entendendo? Porque o rapaz é um fenômeno. A menina, eu vi num outro comentário que ele só não pode ser, acho que foi na Globo News mesmo, que ele só não pode ser candidato a presidente em 2026 porque ele não tem idade. Se eu não me engano, são 35 anos. Se estiver errado, me corrijam aí, ele tem 27, 28 anos. Fenômeno de votos e fenômeno de comunicação, gente. Uma comunicação simples, mas que é o maior comunicador em termos de internet. Só para você ter uma ideia, esse vídeo que nós já mostramos aqui, ele atingiu, a última vez que eu tinha visto, 275 milhões. Você já falou em mais de 300 milhões. Quer dizer, daqui a pouco vai estar dobrando a população do Brasil. Uma coisa incrível. E realmente a imprensa comprometida com o esquema, eles não puderam falar tanto claramente a respeito. Depois que nós terminarmos aqui essa abordagem, que você vai nos dirigir em termos de enfoque, só queria mais um minuto, só para dar um enfoque do que eu acho, como o PT vê o PIX. É mais ou menos a relação de como ele vê o real. Eles sempre foram contra o PIX, porque o PIX quase é um sinônimo de Bolsonaro. É mais ou menos a minha ideia, mas posso prolongar um minuto nisso aí, só para a minha abordagem, e muita gente que eu tenho conversado já concordaram, muita gente já concordou comigo, entendeu? Ô, Silvio, Pois não. assim, a gente viu, né, essa reação imbecilóide da imprensa, vergonhosa, né? Vergonhosa. Mas a gente viu uma coisa que é inaugural no Brasil, uma explosão da bolha, ou seja, direita, esquerda, centro, evangélico, católico, umbandista, branco, preto, marrom, heterossexual, homossexual, pansexual, não importa, nenhum tipo de divisão ficou unida, mesmo quem é mais esquerda radical, que a gente acompanha, influenciadores e tal, falaram, a gente pode falar um monte de coisa, mas o garoto, eu não gosto dele. Eu vi gente falando assim, eu vi a Gabriela Prioli, vocês sabem que é uma jornalista, mas hoje é muito mais influencer do que jornalista, ela falando assim, eu não gosto desse garoto, mas ele não falou uma mentira e ele provou por A mais B que o brasileiro pode sim ficar desconfiado de falar que, não vai ter taxação e daqui a pouco ter. Você se lembra de algum caso nos Estados Unidos ou no Brasil mesmo, onde direita e esquerda, todo mundo se une e segue no mesmo sentido, a ponto do governo passar uma vergonha dessa e derrubar uma medida com a justificativa de que não, foi muita fake news, ou seja, a tecnicidade que foi justificada para existir a medida não existia na verdade. Você jogou uma softball, como os americanos dizem aqui, né? Você jogou uma bolinha muito fofinha para mim. Claro, é só você ver o resultado da eleição para a presidência aqui dos Estados Unidos, meu amigo. Esquerda e direita junta contra, né, uma administração totalmente fora de contato com a população geral, ou seja, inflação, o custo de vida, gasolina e tal. Foi a mesma coisa. O que o Nicolas fez foi mostrar a hipocrisia da elite da governança brasileira. E foi isso que aconteceu. Só para resumir, a eleição americana é a mesma coisa
O efeito da eleição americana é o mesmo efeito que o Nicolas causou agora com a administração dessa coisa que está no comando do Brasil, quer dizer, no descomando do Brasil inteiro. Então, é a realidade batendo a porta. Ele foi justamente a afetar a principal classe que pode colocar e mantê-lo no poder, que é a população pobre, a CDE-FGH. Aonde ele mexeu, o pessoal se vira para sobreviver. Enquanto ele fala em, vou taxar os ricos, os milionários e não sei o quê, o dinheiro acabou, meu amigo, dos ricos e milionários que se protegeram, fugiram do Brasil, estão em outros cantos, o mercado foi para outros mercados, sobrou para você taxar quem? A raspa do tacho, que é a população mais insegura do Brasil. Foi isso que aconteceu, que o Nicolas revelou a hipocrisia, né, tanto da imprensa quanto da desgovernança. O Pilão, você é sempre um erudito das palavras, né, sempre mais cuidadoso, mas eu queria explorar um enfoque assim. Dá para acreditar que eles iam identificar, por exemplo, quem sonegou, e lembrando, né, como o vídeo falou, movimentação de R$5.000. Ninguém está falando de lucro de R$5.000. Movimentação. Se o cara compra chiclete para vender no farol e ele compra a R$1 e vende a R$1,20, ele vai movimentar 5.000, 6.000, vamos dizer, mas ele vai ter lucro só de 1.000. Né? Fiz uma conta rápida aqui. Dá para acreditar que depois de identificado não ia virar uma caça às bruxas, multa para tudo quanto é lado, ou seja, o Estado com a mão pesada, com a fome incontrolável e aquele monstro passando a carreta por cima da população mais pobre. É inacreditável de pensar que o PT um dia chegaria a isso, a ponto de atingir o próprio pé, ou seja, a sua própria base eleitoral. Seguramente, Eudes, você tem toda a razão. Indiscutivelmente, o menino é um fenômeno para a internet, né? Eu acho que de político não tem ninguém que bata nele, né? Ele realmente é um fenômeno, ele sabe falar, ele sabe se comunicar e ele tem a linguagem que o povo quer ouvir. Mas a linguagem que ele tem que falar é uma linguagem muito simples para qualquer um. Ele falou com a parte mais sensível do corpo humano, falou do bolso. É o bolso, não é outra coisa, ele está falando do bolso. Para aqueles que estão fora, porque nós estamos também transmitindo para Estados Unidos, para a Europa, na verdade, o que é isso? Né? O Pix, todo mundo já conhece que é uma transação eletrônica. E o que o governo estava tentando fazer é pegar informações de quem transacionava R$5.000. R$5.000. Isso dá qualquer coisa como $1.200, $1.300 aí. Alguma coisa como isso. Quer dizer, quem usasse aí $1.500 por mês estaria sendo... Professor, desculpa, o dólar está 6,10. É mesmo, $900. $900. Quem movimentasse mais de $900 ia ser indicado para uma possível aferição de como é que ele fez para gastar esta fortuna. E para o Brasil, pessoal, vocês que nos assistem, imposto de renda incide a partir de R$ 2.259. R$ 2.259. O que é isso, meu amigo Silvio? São $400. $400 o sujeito já paga imposto de renda. Então, imagina cair na mão do governo 40 milhões de pessoas indicando que estão gastando R$5.000, cuja alíquota de imposto de renda é de 27,5%. Nós estamos falando do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que bate recordes sucessivos de arrecadação, que acabou de fazer um pacote para diminuição de custo que não diminuiu nada, ele cortou vento, não cortou um único custo, cortou vento. E aí cai na mão dele 40 milhões de contribuintes podendo ser taxados. O Pix será taxado? Não, só o dinheiro que foi movimentado pelo Pix. Aí ninguém tinha dúvida de que era isso. Ele fez um vídeo falando isso, explodiu. Mais de 310 milhões de pessoas. Nós estamos quase alcançando, Silvio, a população norte-americana, hein? Norte-americana. E é verdade. O professor não falou, mas eu posso ajudar o professor nisso. Esse crédito desses 43 milhões de brasileiros daria aí na casa dos 2,5 trilhões. 2,5 trilhões em termos quase um PIB. Dá quase um PIB. Não é fácil. Renatão, para encerrar,
esse tema? Olha, gente, é o seguinte, o PIX, e vou falar de fatos, tá? E vocês todos ouviram isso. O PT foi contra o Plano Real do FHC, que é uma marca. Ficou, mas eles foram contra, sempre falaram contra. Do PIX também, eles foram contra o PIX. Só que o PIX veio para uma coisa maravilhosa em termos de movimentação financeira, transação. Todas as notícias, desde que o Bolsonaro lançou o PIX, foram negativas para o sistema. Primeiro, foi que haveria muitos golpes, né? Estava acontecendo muitos golpes, como se golpes e assalto não existissem na época da TED, cheque ou qualquer coisa. Então, você tem que melhorar a segurança e os aplicativos e as ferramentas para melhorar a segurança, não acabar com o defunto, não é isso? Mais ou menos tem um ditado assim. Então, é o seguinte, e outra coisa, que eu já vi em várias administrações, desde as menores municipais, estaduais, tudo, que é o seguinte, nenhum governante de cabeça pequena gosta de seguir com a obra do anterior. Isso é fato, eu acompanho isso meus mais de 40 anos, é fato. O cara derruba um muro só porque ele foi feito pelo governo anterior. Um absurdo. E o PIX, eu não duvido nada que eles vão continuando enfraquecendo o PIX, falando mal do PIX, para até a meia-noite. Depois da meia-noite 1, eles lançarem outra movimentação com outro nome, Apex, alguma coisa assim, em vez de PIX, BIX, como se isso fosse mudar a história de quem lançou um dos melhores programas de transações e seguro. Obrigado pelo tempo. Só um esclarecimento rapidinho, o professor pode falar melhor que eu. Essa verificação, ela continua. Ela não para por causa disso, ela continua. O que não pode, na realidade, é confundir as pessoas. Elas, uma hora ou outra, o que a Receita ia fazer, na realidade, é ter mais dados para poder apurar e justamente verificar aqueles que tinham sonegado. Aliás, eu diria como libertário, eu sou um libertário conservador, entendeu? Eu sou conservador, mas eu sou um pouquinho libertário. Eu acho que a população deveria fazer uma desobediência civil e não pagar imposto. Eu estou falando a geral, viu? Porque para dar para a Janja e para o Pinguço aí, eu sou totalmente contra. Deixa eu só fazer uma última observação, aliás, duas e são bem rápidas. Primeira delas é que realmente continua, mas ele é diferente. O que eles faziam com essa normativa é que eles pegavam todos os bancos, todas as fintechs, todos os cartões de crédito. Colocaram tudo. Isso, e no anterior não tinha isso, né? Então eles expandem o olhar, era isso que eles estavam fazendo, logo 5 mil aparecia fácil. O maior banco brasileiro hoje é o Nubank, que é um banco digital. E a segunda observação, você começou falando que era uma coisa horrorosa. Horrorosa é a propaganda que o Bacen fez, Nossa. O Banco Central fez, para refutar. Que isso? Para refutar. Aquilo é feio, hein? Esse vídeo que o Nicolas fez e que nós assistimos. É uma coisa horrorosa. O Banco Central não conversa com a população. Vamos pôr essa do BC? Tem que falar com o sistema financeiro. Você acha que o sistema financeiro vai olhar para uma coisa dessa e vai falar o quê? O que é que está acontecendo nesse país, meu filho? Linguagem de mano. Para, mano. Vou falar. É uma das coisas mais imbecis assim, que eu já vi na minha vida, de qualquer pessoa. Agora, você pensar que tem dinheiro público, agência de publicidade, criadores, influencers, todo mundo... 200 milhões de... Coloca no ar esse vídeo também, porque isso vale a pena. Você que está com o dia meio acabrunhado, tá, prepare-se. Um momento de gargalhada para você ver assim, a incompetência, a que ponto chega a incompetência e o desespero do governo Lula. Coloca no ar. O quão ridículo é, né? E aí, meus adoradores de ET, meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça. Vocês estão bem? Eu tô bem. Mentira, não tô não. BC sincero na área full pistola porque vocês decidiram descer pro BC no comecinho do ano com essa lorota de que o Pix vai ser cobrado. Mas vai descer, vai descer. Nada muda nas regras do Pix, bebê. Se você fazia Pix gratuitamente, vai continuar fazendo. Não tem tarifa nenhuma. Ninguém vai quebrar seu sigilo e espionar para quem você está fazendo Pix. E não vai ser por conta de fake news que você vai jogar para o alto esse amor verdadeiro. Tá parecendo as mentiras que a Raquel inventava para separar o Marcos e a Rutinha. Mas calma que a gente não vai deixar. Não!
Se o tio do Zap espalhador de fake alugar um prédio na sua cabeça com essa história de que o Pix vai ser cobrado, a gente vai lá e derruba. Não acreditem em qualquer lorota que vocês ouvem por aí. E, por favor, não me venham pagar boletos de cobrança do Pix que estão rodando só porque vocês decidiram comprar essa balela. Isso é golpito, puro suco de golpe. Vocês viram aí, vale a gargalhada, essa peça de humor, que só pode ser. Só não tem graça porque quem está pagando isso somos nós. Somos nós. Todo mundo aqui. Os otários. Apesar da frase do Braunan, que ele é libertário, ninguém aqui está falando que a gente é a favor de sonegação. Tal. A questão é, e o vídeo fala bem, o problema é o que o governo entrega de volta. Exatamente. O governo não entrega praticamente nada de serviço, praticamente nada. E aí ia mexer com as pessoas que mais dependem desse nada que ele entrega. Porque, graças a Deus, eu, o Pilão, o Renato, a gente consegue ter um pouquinho de grana, né, para ter um plano de saúde, se precisar, não depender do transporte público, e ok. Agora, essa população que sobrevive de diversas formas, ela, entre aspas, sonega, porque ela não consegue nem pagar para ter um serviço extra desses que o governo não entrega. Então, dito isso, e só para finalizar, na sequência, o Nicolas fez um outro vídeo, ele sendo entrevistado pela CNN, ele dá um atropelo no jornalista, e esse segundo vídeo já passou de 200 milhões de visualizações. É um tsunami, O menino é um fenômeno, mas eles não aprendem, né? Como é que fala aquela expressão? Mas não aprende. Agora a narrativa é, não, isso aí teve impulsionamento, tem a ver com a meta, tá agora no colo do Trump e tal. E para piorar, a resposta que o governo prepara é, vão tentar caçar o Nicolas. Eu sei disso. Não é? Judicialização, né? Sim, já tem boato a esse respeito, inclusive quem está entrando junto a quem? Ao Xandão, porque o Xandão parece que é um apêndice do PSOL lá no STF. O pessoal do PSOL já pediu que caçem o Nicolas. Em cima disso, por causa desse fenômeno, o Lula ontem se reuniu, mandou o João Campos vir do Recife, porque dentre os prefeitos novos é o melhor que se coloca aí na mídia também, mas eu acho, então, que o Lula deveria contratar o Nicolas, viu? Porque o Nicolas já tem quase 16 milhões de seguidores no Instagram, só no Instagram. E 3 milhões a mais do que o Lula. E só perde de longe por Bolsonaro, que tem 26 milhões de seguidores no Instagram. Mas pessoal... Hoje eu vou dar trabalho para nossa produção. Desculpa, vocês viram o vídeo do Nicolas. Aí eu vou pedir para a produção colocar agora... Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer a gente vomitar. Eu peço para a produção, então, coloca aí a inauguração de uma faixa de pedestre que o João Campos fez, e até dancinha ele fez, para você ver a diferença de uma comunicação direta, bem feita e responsável, eficaz, né? Eficaz com mais uma pataquada. Se eles chamaram o João Campos para cuidar disso, a tendência é piorar. Coloca no ar aí. O cara pintada não rolou? Aí, não é na passarela não, é na faixa de pedestre aqui, ó. Inaugurando aqui, ó. É isso, senhores. Acho que esse tema está devidamente abordado e eu gostaria de passar para o próximo, se os senhores me permitirem. Afinal de contas, vocês mandam mais do que eu nessa bagaça aqui. Tô autorizado? Tá autorizado, tá autorizado. Já que você nos poupou do cara pintada, né? Você nos poupou do cara pintada. E já que você abriu o flanco, o João Campos vai entrar no lugar de quem? Do Sidônio Palmeira? Na comunicação? Essa peça publicitária do Banco Central é a primeira dele. Imagina o que vem por aí. O João Campos pode entrar também no lugar da Janja, né? Não, aí não. Aí eu já não sei. Porque você falar. Você não mexe. Gente, na comunicação, porque ela manda na comunicação. Não, você não mexe aí, não. Pô, ele falou isso, eu não acredito. Isso foi pro ar que o Jefferson falou? Não.
Ah, que bom! Nossa, porque a gente ouviu no ponto aqui uma coisa que bom que não foi pro ar. Ótimo, fica sigilo de profissional entre nós aqui. Quem quiser saber o que o Jefferson falou, fala com a gente no Zap que a gente responde. Mas vamos lá, vamos para o próximo tema. Senhores, desde a eleição confirmada de Donald Trump, se falou do efeito Trump. O que seria o efeito Trump no mundo? E tem sido uma coisa avassaladora. A mudança de postura da Meta, né? Uma das maiores empresas de internet, das redes sociais do mundo. Quer queira, quer não, a sinalização que o Trump fez a respeito das duas guerras, Rússia, Ucrânia e Hamas, Israel, né? Ele sinalizou muito claramente, rapaziada, vamos sentar para conversar, porque os Estados Unidos não vai pôr mais dinheiro nessa brincadeira aí. E deixou ainda avisado, no caso do Hamas, tem mais um detalhe, se não entregar os reféns até eu assumir, vocês se preparem, porque daí eu vou entrar nessa brincadeira. E todos esses atores da política internacional se movimentaram e estão levantando bandeirinha branca. Estou falando de mais um efeito, né, que está acontecendo com essa avalanche Trump. Eu quero fazer essa análise, eu vou segmentar de novo. Vou começar com a história do Hamas e de Israel, que hoje, na manhã de hoje, efetivaram o acordo de cessar fogo e um pré-acordo de paz mais extensa. Ninguém aqui acredita, né, a princípio, que haverá paz no longo prazo ali naquela região, mas o que não se esperava. Pilão, política internacional. O cara nem assumiu e já está jogando esse jogo? É para ver o tamanho do peso, né? Para ver o tamanho do peso. Nós estamos falando do país, o maior país do mundo em termos econômicos, em termos bélicos, em termos de geopolítica. É o maior do mundo, não tem o que discutir, né? Não, porque a China, tudo bem, mas não tem nem parâmetro de comparação quando a gente fala nesses termos, né? A guerra do Hamas contra Israel, na verdade, não tinha outra coisa a ser feita. Alguns dizem que é exagerado, até acho que é exagerado, mas não tem uma outra forma de você conseguir acessar os terroristas. Então, eles têm o direito de se defenderem, já que os terroristas invadiram e mataram sua população e estão com mais de 100 reféns lá. Eles receberão um terço agora, um terço dentro de 30 dias, me parece, né? E um outro terço dentro de 90 dias, uma coisa assim. Mas não são vivos todos, viu? Provavelmente não virão nem a metade vivos. Eu tenho a impressão que nem a metade virá vivo. Mas, de qualquer forma, a pressão existe. O que acontecia, a gente sabia, a gente via daqui, e cada vez que nós fazíamos o nosso programa aqui, o X da Questão, o Silvio vinha e dizia assim, ele dormiu de novo lá na coletiva, ele não sabia para que lado ir, ou seja, é fraco. E isso transparece, isso transcende. E como transcende, as pessoas acham que pode fazer de tudo. A hora que chega alguém e fala assim, é o seguinte, mudou, tá bom? Se eu entrar, ou vocês fizeram o que tinha que ser feito, se não faço eu. E as pessoas sabem que ele é meio doido mesmo e que não é difícil que ele faça. Eu tenho a impressão que as coisas entram no eixo. Já falou com a China também. Já falou com a União Soviética também, né? Então, com a Rússia, né? Então, isso significa... com a Rússia. Isso significa dizer que também vai ter um fim lá. E o que ele diz? Biden foi muito mole com a Rússia, ou seja, vamos parar de ficar aí fazendo as coisas, cheguem num acordo, e também vai ter acordo também aí na Europa. Muito bem. Silvio, pois líder fraco, líder forte, a gente vinha falando disso há algum tempo, essa fragilidade até física que o Biden demonstrou desde quase sempre, evidentemente que dá uma leitura internacional para o jogo político, e a gente fala, né, dessa maneira, muito forte. Ou seja, todo mundo sabia que tinha um líder muito fraco, na maior potência do mundo, e todo mundo deitou e rolou. Acabou. Agora, quem acha que, por exemplo, o Trump não vai conversar e negociar com a China também está errado. De jeito nenhum. É negociador, né? Não. Esse é o grande lance. Essa é a diferença.
Ele chega na mesa, ele já chega com as suas moedas, para quem joga, né? Poker e tudo mais, ele tem as suas cartas e o opositor também tem. Na administração que está saindo agora, né? Na realidade, hoje tem mais um farewell, ou seja, uma despedida, né? A expressão para despedida aqui da governança Biden, ele culpando aí toda os estados, aqui são vermelhos, né, que são republicanos e tudo mais, então ele chama de, os estados vermelhos são culpados pela inflação, ele culpando a inflação do... Só para você ver como é que ele tá. Ele tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que chama-se out of touch, que é sem noção, sem contato com a realidade. O governança Biden, ele não teve uma governança. Na realidade, ele teve uma elite que o manteve lá porque condições mentais ele não tinha, inclusive físicas, né, psíquicas, ele não tinha nenhuma de fazer a administração acontecer. E foi aproveitado aí por essa elite, né, que praticamente dominou toda a governança desses 4 anos, que deixaram o país com... Eu não posso dizer isso para o meu neto, mas o neto do meu neto vai estar com essa dívida. A gente tem uma dívida aqui de 33 trilhões de dólares. Você sabe o que isso significa? Que meu neto, o filho do meu neto já está endividado pela família toda dele. Você entendeu? Essa é a situação. E o Brasil está no mesmo lugar, viu? Que a proporção é de dinheiro diferente, mas o Brasil está no mesmo lugar. O neto do neto do seu neto está com uma dívida gigantesca. Então, essa aparição do Trump no cenário, obviamente que colocou todas as posições, todos os posicionamentos nos seus devidos lugares. Falou, mas agora a gente vai ter que negociar, porque com o velhinho, com o elderly... Estava muito fácil, a gente fazia o que queria, aquele lance das baratas fazendo a festa, né? Lembra daquele comercial do Dededrim? Dededrim? Então, o Trump é o Dededrim. Foi isso que aconteceu. Só a vitória dele já mostrou para o globo que the new boss is back. Ou seja, o novo chefe está de volta, então vamos conversar, vamos negociar, porque é o seguinte, aqui a negociação é justa, mas aí tem mais a poderosíssima força atrás da economia americana, que é o que ele vai jogar diretamente na cara de todas as outras potências mundiais, inclusive aí com essa desgovernança brasileira, vai sofrer sérios efeitos aí, viu? Ô Renato, teve essa mudança de comportamento da Meta, anunciando inclusive que vai dar toda a sua operação para o Texas, ou seja, tem também uma disputa na história, no caso assim, os estados que são mais conservadores, que têm políticas mais sólidas ligadas a isso e menos interferência do Estado, também estão atraindo mais empresas. Então a mudança da Meta física na verdade, liderada por uma mudança de postura, com diversas entrevistas. Quem teve a oportunidade de ver o Mark Zuckerberg fazendo o seu pronunciamento, depois ele deu uma entrevista longa, muito interessante, com o Joe Rogan. Joe Rogan. Maravilhoso. Que inclusive vai ser um dos conselheiros, né? Vai participar como consultor, não é um funcionário público, mas ele vai ser consultado, assim como o Mel Gibson, assim como o Sylvester Stallone, grandes personalidades conservadoras americanas, serão parceiros da gestão para tentar desbloquear um pouco essa coisa com a juventude. Então, tem uma série de mudanças já acontecendo, e aí eu levo para você essa parte das redes sociais, da mudança da Meta, ou seja, perspectiva de um pouco mais, ou de liberdade real nesse novo mundo digital, coisa que não estava acontecendo desde a pandemia? Com certeza, Eudes, a mudança da Meta, para mim, ela chega aí como auge de uma transformação do que a gente vinha vendo no mundo, né? Porque não só a Meta, mas eu falo que ela chegou apto, porque ela é uma das maiores empresas, né, de comunicação, da internet, aí, das redes sociais, se unindo agora praticamente aquilo que já tinha feito o Elon Musk, não é isso? E outras empresas também, inclusive empresas, como é que eu digo, corporações, né, que já vinham mudando essa política. Tem um termo, né, Silvio, em inglês, que eu, além de eu não saber inglês, eu não me recordo agora, mudando essa política desse tipo de politicamente correto. Eu acho que o respeito
a todas as situações, o não preconceito é uma coisa que está dentro das pessoas de boa índole. O respeito vem, não precisa. O problema é essa abertura que a gente tinha e das pessoas, as minorias, querendo colocar goela abaixo da sociedade de um modo geral. Porque não é só o Brasil que tem a maioria conservadora. Nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, todos os países aí têm uma base muito grande do conservadorismo. E a abertura para tudo quanto é politicamente correto, que a gente até já brincou algumas vezes, na nossa época você chamava um cara de gordo, ou gordão, ou de negão, isso aí ficava sabe, ficava restrito ali uma boa vivência, mesmo que tivesse um tapinha na cara de um e de outro, se resolvia de uma forma diferente. Hoje não, nós temos o PSOL, por exemplo, eu cito o PSOL, mas tem a rede por outros partidos, que qualquer coisinha, por exemplo, eu vi agora, rapidamente, está tendo uma briga aí já judicial do Pablo Marçal processando a Renata Fã. Por uma questão aí, chamou ela de homofóbica. Não é Pablo Marçal, não. Pablo Vittar. Não é o Pablo Vittar. Desculpa, Pablo Marçal, olha, Pablo Vittar, o que é isso? Ô, Renato, onde você está com... Você voltou aí na eleição de São Paulo, meu? Que é isso? Ô, Pablo Marçal, desculpa aí, né? Mas tudo bem, só para citar um exemplo, mas sabe? É só uma questão... Marçal, viu? Vou mandar um trecho desse vídeo. Mas não se preocupe não, Renato, porque é só uma questão de tempo. Ou de Paulo, né? Aí, mas, sabe, então, essa abertura, eu acho que vai fazer muito bem, porque o respeito, gente, eu convivo com negros, ou com homossexual, que agora tem uma sigla aí de LGBT, não sei o que, alfabeto todo, depois nós vamos ter que usar o alfabeto grego, vai acabar o nosso, para juntar todo mundo, todas as orientações. Gente, o respeito é o que vale. Temos leis para isso já, para união estável, não temos leis. Eu acho que o desrespeito está dentro da consciência de cada pessoa, entendeu? Eu acho importante essas aberturas para finalizar, entendeu? E o Trump... Rapidinho. E o Trump falou abertamente que ele vai perseguir e vai fazer uma guerra anti-woke. Exatamente, não. Anti-woke, é isso aí que eu queria lembrar. Mas olha só, ô Silvio, um segundinho só, eu parei até meio abruptamente, porque me fugiu o raciocínio um pouquinho, mas olha só, a gente tem todo esse negócio aqui no Brasil, que os esquerdistas, entre aspas, progressistas, avançados, mais inteligentes do que todo mundo, que é assim... Eles podem elogiar uma atriz até hoje. Melhor atriz, como nós tivemos recentemente aí o prêmio da Fernanda Torres. Cuidar aqui com meus erros de nomes aí para não ter problema, né? Mas, de repente, se amanhã é revelado que essa mesma atriz, sucesso até hoje para esses progressistas, ela apoia Bolsonaro, ela é escanteada, cancelada e vira a pior atriz. Quer dizer, eu sempre soube que o talento independe de orientação sexual ou de cores políticas. Talento é talento, gente. Pelé, ele podia falar que ele torcia para o Bolsonaro, para o Maduro, por qualquer ditador. E graças a Deus que não era assim. Ao contrário, o grande Pelé ia diminuir o futebol que ele jogou. Tá entendendo? Então, acho que é por aí, acho que é importante salientar isso, que talvez a pessoa pense que é muito progressista, mas tem uma cabecinha assim de galinha, entendeu? Sim. Só para rapidinho... Para finalizar, é sobre o farewell do Biden. Ontem à noite eu estava assistindo, acompanhando, e ele começa assim a entrevista, né, da despedida dele, dizendo que ele está com muita preocupação sobre essa nova governança que está entrando, porque estamos abrindo a democracia à oligarquia, estamos transferindo a democracia para a oligarquia por causa dessas parcerias do Elon Musk, por causa do Zuckerberg, do dono da Amazon, do Bezos, também do Uber e todas as outras grandes companhias que estavam sendo pressionadas por essa administração woke. Então ele está falando justamente sobre a grande ameaça à democracia. O papo continua o mesmo. O pessoal, depois de tomar uma derrota acachapante aqui nos Estados Unidos por causa dessa metodologia woke,
né, por essa turma progressista fora da necessidade básica da população americana, não aprendeu a lição. Eles continuam na mesma linha, só para você ter uma ideia de como isso é tão ignorante. E quando entra na cabeça, principalmente dos velhinhos, não sai de forma nenhuma. E assim, podem esperar que o Make America Great Again vai acontecer. Não tem a menor dúvida. A América já é maior a partir do dia que ele ganhou a eleição. Já cresceu e vai ser maior. E isso provoca alguns debates, por exemplo, aqui na Europa. Eu tenho ouvido falar nos bastidores, as pessoas aqui são muito anti-Trump, na média as pessoas têm uma aversão ao Trump, à direita, tal, mas eu ouço um debate novo aqui, que é o seguinte: ou a Europa começa a olhar para si mesmo e fazer, peraí, nós temos que fazer a Europa grande novamente, ou nós seremos engolidos por duas massas. De um lado, os Estados Unidos, que será grande, e do outro, a China. E a Europa sendo esmagada pelos dois. Eu já ouço de pessoas inteligentes, pessoas influentes, pessoas da política, empresários, falando, ou a Europa olha para si mesma e cuida de si mesma, para de ficar de bonzinho. A Europa tem um hábito de querer ser bonzinho, não, as portas estão abertas, nós temos que fazer justiça social. Não, peraí, nós temos que olhar para nós, para a Europa, porque senão será esmagada. Pilão, só mostrar a economia europeia, como é que está aí com toda essa invasão imigrante, do jeito que está tudo quebrando. Durante a campanha, o que acusavam o Trump é que ele queria muito proteger os Estados Unidos. Se eu fosse norte-americano, eu ficava aplaudindo de pé. Tudo que eu queria é que o Lula fizesse a mesma coisa com o Brasil. O que a Europa quer, o que os europeus querem é que façam a mesma coisa com a Europa. O cidadão, ele não está em função de quem é quem, ele está em função de poder expandir os seus conhecimentos, expandir as suas possibilidades, trabalhar, crescer, né? Ter a sua vida. Se a gente pegar, imagina, nós temos alguns autores aqui no Brasil, vocês que nos ouvem de fora, um tal de Chico Buarque, pessoas assim desse quilate, Milton Nascimento, que fizeram uma música que a gente podia cantar hoje, né? Apesar de você, amanhã de ser outro dia, não é isso? Ou ainda podia falar assim, pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, quem está no poder pouco faz, pouco importa para o povo precisa viver. E joga bosta na genice, será que podia cantar hoje? Também dá. Não se canta mais. O professor falou um ponto interessante. As pessoas estão preocupadas em ter as suas vidas de volta. É lógico, é isso. Esse negócio de agenda 30 mil, o cara quer viver agora, ele quer educar o filho, ele quer se alimentar, ele só quer isso, é só isso. Perfeitamente. Tanto que o Biden falou assim, esses vermelhos aqui, ele deve ter falado assim, os Estados Unidos aqui, porque os Estados Unidos está inteiro vermelho. Exatamente, é verdade, professor. Renato, rapidamente, rapidinho, se algum petista ouvir o que o professor falou, ele vai querer mudar para os Estados Unidos, tem que tomar cuidado com esse vermelho dos Estados Unidos. Mas olha, o professor falou aí rapidamente sobre o problema do mundo inteiro, né? Se abrir muito, o Silvio falou. O Eudes, que está aí bem próximo, pode citar, acho que a França é um país que sempre abriu, é um país que tem a democracia, a liberdade no seu lema. Mas, gente, tem que se abrir com responsabilidade, cuidando do seu quintal, sem desprezar os outros. Porque a França, para mim, hoje, pelo que a gente vê daqui, de tão longe, é o exemplo dessa abertura, o que fez com a França. A França e a Bélgica não têm mais identidade. Nós têm mais identidade. Nós podemos voltar a esse assunto, revisitar esse assunto, porque ele é menos factual, ele é mais analítico a longo prazo, e é um assunto interessante da gente falar. E só, assim, passando para o outro tema que está diretamente ligado aos dois primeiros, e eu não sei como devo me referir. Tem gente que fala vossa xandidade, tem gente que fala o Xandão, eu não sei exatamente como devo me referir. A lei Xandre, tem várias nomenclaturas que eu gosto muito aí, que o pessoal brinca, mas o Xandão, no final das contas,
não autorizou a ida do presidente Bolsonaro. E eu digo presidente Bolsonaro porque no convite estava assim, Donald Trump Bolsonaro. como presidente Bolsonaro, não como ex-presidente. Mas isso não é não é especial, é como é o tratamento correto. Uma vez presidente, sempre presidente. Então, aqui nos Estados Unidos é assim mesmo. Não, no mundo inteiro é assim. É que a imprensa palhaça do Brasil muda até a cordialidade do tratamento histórico, que é natural. Uma vez presidente, ninguém chama o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidenta Dilma. Não, é presidente Dilma. Presidenta, é verdade, é presidenta. Mas o resumo da ópera é: primeiro a AGU sinalizou que não tem interesse público. Por que o Bolsonaro precisa ir? Ele só é o ex-presidente do país, né? Não tem interesse público. Para começar, é o seguinte: é o contrário. O interesse público existe no momento em que o presidente americano, que não convidou o mundo inteiro, ele convidou pouquíssimos líderes políticos de fora dos Estados Unidos, convidou eles. Então, se fosse uma resposta técnica e baseada no melhor interesse público, peraí, esse cara aqui é uma força política do Brasil, deixa ele ir lá, deixa ele ir lá, mas esquece, não é isso que não é assim que tem sido, né? Mas a minha questão é a seguinte: ele ficou entre a cruz e a caldeirinha, ou naquela história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que era pior? Deixa ele ir e ter aquela imagem fantástica do Bolsonaro num evento desse, sendo paparicado pelo staff do Trump, que é isso que aconteceria. O que era pior? Esta imagem, que seria mundial, ou uma outra imagem, que é a não ida do presidente, mas a ida da sua esposa, da Michelle, que ela vai, e a repercussão que isso vai dar. Peraí, qual a liberdade? Por que estão prendendo este cara no Brasil para um evento tão importante? A pergunta que passo para vocês, e começo com o Renato Ferreira, é: o que era pior? A cruz ou a caldeirinha? Realmente, aí eu resumo, foi mais um tirambaço no pé desse governo e do Xandão, porque a gente pode falar Xandão, porque numa última reunião que o Lula esteve falando a respeito de várias coisas, inclusive o Alexandre de Moraes lá já brincou que certos apelidos pegam e que pegou do Xandão, mesmo sendo ministro. Eu não costumo, nos meus textos, falar Xandão. Eu costumo colocar Alexandre de Moraes, o Xandão, talvez em outra comunicação, mas é o Xandão. Pegou, é o Xandão, como se fosse qualquer outra grande autoridade com apelido que veio de todo mundo agora. Eu esqueci o nome daquele jornalista que está nos Estados Unidos, exilado, Constantino? Não, Terça Livre não, esse aí é o... Ai, meu Deus do céu. Felipe, não sei das quantas. Eu sigo ele. Alan dos Santos. O Alan dos Santos tem um outro apelido, mas esse eu não ouso repetir. Não, nem eu. Olha, então, continuando aqui no meu raciocínio, é o seguinte, gente, foi um tiro no pé, um dos maiores aí, incluindo o governo, incluindo o Procurador-Geral da República e o STF, porque era muito melhor que ele tivesse liberado, amigos e telespectadores, porque é o seguinte: o Bolsonaro, para todos os fatos, não é um bandido, não anda com fuzil pendurado e atirando, matando, absolutamente. Então está se configurando mais do que nunca a perseguição política a um ex-presidente, o maior líder da direita. Tanto é que nós falamos agora há pouco a respeito, só no Instagram o cara tem 26 milhões, o dobro do atual presidente da República, tem a caneta na mão, que tem tudo. Então, por aí mostra. Ele já saiu da presidência faz quase 2 anos, perseguido durante o exercício do mandato e depois, como nunca. São 24 horas, todo mundo metendo pau no Bolsonaro. Então, seria melhor se liberasse, porque ele foi liberado antes de ter a defesa dele alegou isso, antes de ter o passaporte apreendido, ele foi liberado para ir na posse do Javier Milei na Argentina. Inclusive, que foi convidado agora pelo Trump. O Trump quebrou o protocolo das posses dos presidentes dos Estados Unidos, que não se convidava chefe de Estado. Mas o Trump é o Trump.
Ele é poderoso, sempre foi poderoso. Se eu não me engano, para mim, ele é o mais poderoso em termos financeiros, de riqueza mesmo, de todos os presidentes da República dos Estados Unidos. Eu acho que está realmente muito acima de sempre gente muito inteligente. Para se chegar a ser presidente dos Estados Unidos, não pode ser qualquer um Zé Mané, claro que não. Há poucos dias nós perdemos aí o grande Jimmy Carter, que foi um grande empresário da zona rural, plantador de amendoim, mas eu acho que não chega aos pés e nem tem aquela visão administrativa e empresarial criticado por muitas pessoas como o Trump, entendeu? E ele chegou com esse poder agora, convidou, porque não é o New York Times, mas eu acho que é o jornal, acho que é o Wall Street Journal, que publicou uma matéria confirmando que houve o convite, porque que convite oficial que o grande Xandão, que comanda o Brasil, queria? Era assinado pelo Trump, pela Câmara, pelo governo dos Estados Unidos, ou não, era pelo cerimonial aí do Donald Trump. E aí, quem ia assinar? O e-mail veio lá? Não, mas desculpa te interromper. Isso daí foi só um jogo de cena. Jogo de cena. Eles sabiam que era um convite real. Foi uma maneira de adiar esta decisão. Sim. Ou eventualmente até se ventilou a hipótese de, por exemplo, no dia 20, às 3 da tarde, falar... Sim. Outra coisa, ele imprimiu várias medidas burocráticas justamente para adiar uma decisão oficial negando ou absolvendo ou liberando o passaporte, justamente. E aí, o que ele pediu? Não, isso é norma legal do Brasil, da Constituição, ele tem que pedir o parecer do procurador-geral, eu esqueci até o nome do cara agora, mas indicado pelo Lula, Gonê, né? Indicado pelo Lula. Quem esperaria de bom senso que o procurador-geral do Lula iria dar parecer favorável à viagem do Bolsonaro? Mas a alegação desse cara, primeiro, a tentativa de fuga alegada pelo Xandão, é uma coisa absurda. Tentativa de fuga do Bolsonaro, que tem da nacionalidade italiana, que já teria fugido do Brasil 500 vezes, né? Agora, aí a alegação do procurador-geral é o seguinte: não tinha interesse público na viagem. Gente, isso é de uma ridicularidade tão grande, porque que interesse público teria a viagem de mesmo sendo ex-presidente, praticamente cassado, tendo os direitos cassados e tendo o passaporte apreendido? Seria, claro, uma viagem de interesse privado de duas famílias que são amigas. Sim, muito bem. Silvio Braunar, Donald Trump, dia 20, chegando, o mundo vai estar assistindo, acompanhando, uma parte do mundo criticando, fazendo chacota, querendo ridicularizar um momento importantíssimo da história deste nosso planetinha chamado Terra. E eu não estou dizendo aqui porque eu gosto, eu não gosto do Trump, e não me escondo, gosto do Trump, mas porque é uma mudança da regra do jogo. Quer dizer, tinha um time que estava fora de campo e ele está dentro de campo de novo, só que agora ele está dentro de campo com muita força. É uma mudança, sim, na geopolítica que acontece a partir do dia 20. Como é que está a expectativa? Como é que a imprensa americana está? Como é que a população, por exemplo, da tua região, que majoritariamente é de direita, de esquerda. Como é que está o burburinho na população? Não, mas esse é o grande ponto. Essa eleição do Trump foi um divisor de águas. Na realidade, ele teve a população americana, o que ela fez nessa eleição, que foi mostrado para todas as outras partes, seja de esquerda, de centro-esquerda, comunista, socialista, é o seguinte: a população americana deu um mandato de 180 graus na administração americana. Foi isso que eles fizeram. Está muito claro isso. Né? O mundo pôde reconhecer, foi isso que a população fez. E sobre esse ministro, o que eu digo é que ele preferiu a covardia, porque nesse ato dele de não permitir a presença do Bolsonaro no Inauguration Day, ou seja, na posse do presidente Trump, ele jogou com a relação
bilateral que os Estados Unidos têm com o Brasil já de séculos, né? A gente pode dizer assim, que sempre foi, que inclusive é das Américas, né? Ele jogou na lata do lixo e, com isso, na lata do lixo, ele jogou também a possibilidade de um relacionamento mais próximo em termos de negócios para o brasileiro, não para ele, não para a elite, mas para o próprio Brasil. O efeito disso a gente vai sentir logo, logo mais, já no primeiro dia de assinatura de... aqui chama-se, como é que fala? Ordem executiva, né? Que na realidade, é a dita para dizer faça-se agora. O presidente ele tem essa possibilidade. No Brasil, é medida como é que fala? Medida provisória, né? Aqui, a ordem executiva também é como a medida provisória, mas ela é para ser executada no primeiro dia. E uma das coisas que a gente já tem aqui repercutindo na imprensa americana, inclusive na nossa comunidade, é esse fight back que o Brasil vai ter aqui com os Estados Unidos, inclusive nos produtos, né, que são importados do Brasil. E parece que a tarifa vai ter que ser igualmente, vai ter que ser equitativa, vamos colocar assim, né, dentro desse sentido. O que prejudica muito os negócios do Brasil, porque basicamente o que o Brasil tem como maior negociador bilateral é a China, né? Onde ele tem aí os produtos que são de primeira ordem, mas os produtos acabados e elaborados vêm aqui dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Na realidade foi isso que ele fez, ele jogou o Brasil numa junta de países que são inimigos da economia americana. E o Laranjão prometeu que a América vem em primeiro lugar, então a gente vai ter aí um negócio muito forte pela frente. E a gente sabe que assim, a administração Trump, o elenco, né, quem está no entorno do Trump, alguns deles tiveram problemas em visitas ao Brasil. Verdade. Isso é muito importante aí, e que foi... O braço direito dele ficou detido em Brasília. Isso, ele não foi preso, mas ele ficou detido para esclarecimentos em Brasília. 4 horas em Brasília. São coisas que com certeza gerarão algum tipo de retorno. Vai ter um feedback negativo disso aí para a relação. Só para adiantar, um dos ministros aí do Supremo já vendeu a casa na Flórida já, tá? Só para você ter uma ideia. Não, verdade, já vendeu a casa. Já vendeu a casa na Flórida. Acho que a coisa não vai ficar boa. E assim, ainda falando das mexidas geopolíticas, e eu não quero me aprofundar nesse tema, mas... vocês se preparem para os Estados Unidos, vai parecer loucura, mas os Estados Unidos vai efetivamente para cima de comprar a Groenlândia e vai passar a ser o maior território do mundo. Eu estava ouvindo o primeiro-ministro, desculpa, é só um complemento rapidinho, eu estava ouvindo o primeiro-ministro da Groenlândia ontem, né? Eu estava assistindo ele, por incrível que pareça, o inglês dele é muito ruim. Mas eu falo assim, não, estamos abertos à parceria. Afinal de contas, nós preferimos a proteção americana. Ele não estava falando de venda, ele falou. O repórter perguntava para ele, mas o Trump falou em comprar. Ele falou assim, não, a gente quer uma parceria, né? A gente pode ficar junto e tal. Quer dizer, está aberto a negociações. Depois a gente pode voltar nesse tema mais para frente. Tenho certeza que esse tema voltará à pauta mais para frente, e passando para o professor Pilão, para fechar esse tema, a presença da Michelle Bolsonaro neste evento, é uma mulher bonita, elegante, que vai chamar a atenção das câmeras, e o histórico, ou seja, o fato de o presidente brasileiro não estar lá, e ela está, vai causar o questionamento. Mas peraí, por que veio ela, não veio ele? Ou seja, a repercussão, quer queira, quer não, de que o Brasil vive um estado, se não de exceção, mas pelo menos de parcial exceção. Muito próximo a isso. Está sendo bacana, hein? Tá bacana, hein? Eu falo, não, mas eu sempre penso como a mídia vai tratar, porque a mídia também, ela não vai chegar rasgando. A mídia, ela é prioritariamente de esquerda, mas não vai dar para passar impune um tema desse. E eu não estou falando da mídia aqui, eu estou falando da mídia internacional. Lembrando que o Trump só convidou, se não me engano, Bolsonaro, Milei, Orbán
e a Meloni. A Meloni, só os quatro. Do mundo inteiro. Olha o tamanho do protagonismo político que o Bolsonaro tem hoje e que vai ser notada a sua falta. Ninguém acha aí, essa galerinha militante da CNN... Você citou da China? Ele convidou o da China também, né? Não, que eu saiba, não. Só convidou. É o padrão. Convidou? Ele só falou, vem aí. Ô, Xi Jinping, vem aí. Mandou convite oficial, o Xi Jinping não vai mandar o embaixador, o representante, mas ele convidou o Xi Jinping, sim. Olha, deixa eu só finalizar a linha de raciocínio. O que eu estou dizendo assim, são 4, então, talvez o 5º, e aí já demonstra a predisposição do Trump de jogar o jogo, porque se ele chamou, ele está querendo jogar o jogo. Vem cá, China, vamos parar com essa palhaçada aí de tirar o dólar de moeda. É bom para todo mundo, vocês vendem muita coisa para a gente pode vender muita coisa para vocês. Vamos equiparar o jogo e o dólar continua. Sabe o que o Xi Jinping vai fazer? O Lula, cala a boca, para com essa ideia aí, porque eu já me alinhei. Vocês acham realmente que o Xi Jinping, e aí eu passo essa pergunta para o Pilão, eu falei da presença da Michelle e agora falando de política, você acha que o Xi Jinping vai pôr o pé na dividida pelo Lula se ele fizer um acordo de grandes negócios com... De jeito nenhum. O Trump já conversou com ele, já se falaram por telefone longamente, já se alinharam. De bobo, se juntar os dois não dá um, né? Ou seja, não tem nada de bobo nenhum dos dois. Então isso não vai acontecer, não. É claro que ele vai forçar o máximo que ele pode, eu digo Xi Jinping, para tentar sair um pouquinho melhor nessa negociação, mas vai dar continuidade, não há como. Hoje, pelo menos, ainda não há. Com certeza vai avançando, porque você pega os BRICS estão se juntando muito, você está falando de quase 30% do PIB do mundo, então é uma coisa muito considerável. Muito significativa. Mas, de qualquer forma, não tem ainda força para isso, porque os companheiros são muito fracos. Ele é muito forte, China, ela é muito forte, mas os companheiros são muito fracos. E com relação a Michelle, sim, eu acho que ela vai ter um destaque bastante interessante. Não sei se por toda a mídia, mas acho que por toda a mídia, e eu não me assustaria se, de repente, ela não fosse chamada pelo Trump particularmente. Não. A um jantar. Eu não ficaria surpreso, não me surpreenderia com isso. E aquelas 2 músicas que citei, o meu amigo Eudes, Braunay e Renato, é do Xandão. São do Xandão. Né? Apesar de você amanhã há de ser outro dia, e Pai, afaste de mim este cálice. Certo. Muito bem. A da Geni eu já não ouso cantar com o nome do Xandão. Nem eu. Muito bem, senhores. Só terminando, ele perdeu uma oportunidade ímpar. Ele foi muito burro. O que ele foi muito burro. Ele autorizaria o Bolsonaro a ir, porque indo ou não indo vai ter repercussão, e ele sairia bem na fita. Ele foi muito burro, isso sim. Não, realmente é muito burro. Realmente. Burro e covarde. Foi um tiro no pé. Ele botou o pinguço lá, ele botou o pinguço e a população brasileira numa sinuca de bico. Foi isso que ele fez. E era só ele, na hora que saiu, mandava, não, pode ir, que isso aí não vale nada. Pronto, acabava. Não precisava de fazer mais nada. Foi burro demais. Esse tamanho o tema. Muito bem, senhores. Nós temos que finalizar este primeiro episódio dessa temporada 2025 do X da Questão. Lembrando que estaremos de volta na próxima semana, agora religiosamente, conforme combinado com todos os atores e estrelas e astros deste programa aqui. E para o qual destino os últimos segundos, começando com esse astro de Massachusetts. Vou agradecer aqui a oportunidade. Vou agradecer de verdade a oportunidade aí que está reunido aqui no X da Questão. Eu me divirto muito, porque é um programa realmente muito criativo, inteligente. Ele tem aqui todas as posições e isso aqui me deixa muito satisfeito. Esperando muito pela próxima edição aqui do X da Questão, agradecendo ao professor, Renatão, você, Eudes, também o nosso Jefferson na nossa produção. Tá bom? Até a próxima. Obrigado. Valeu, Renato Ferreira.
Olá, amigos. Eudes, professor Pilão e Silvio, muito obrigado por essa oportunidade de, mais uma vez, participar com vocês aqui nesse primeiro programa, o X da Questão de 2025, reiterando aí um excelente ano para todos nós. E só para terminar, o Trump é muito inteligente. Ele é empresário, um dos maiores empresários do mundo, né, do universo, do planeta, e tem algumas coisas no caderninho dele. Ele vai falar com todos os presidentes, e menos com quem, por exemplo, o presidente de uma grande nação, que vocês conhecem tão bem, que o chamou de nazista e fascista antes das eleições. Muito bem. Eu acho até que ele vai falar, mas ele não vai falar o que o Lula gostaria de ouvir. Pilão, considerações finais. Eudes, muito bom aí começarmos a temporada de 2025 do X da Questão. E vamos toda semana aqui fazer um programa dessa ordem, né? A gente fala de política, mas de maneira descontraída, a gente fala de negócio, mas de maneira descontraída. Eu acho que é isso que agrada ao público. Nós temos tido muito sucesso, eu acho que por conta disso. Só para a gente terminar, eu gostaria de dizer a vocês que acabou de sair faz 3 horas a pesquisa GERP. Reprovação do Lula, 50%. Aprovação do Lula, 38%. Isso está alinhado com o que disse Paraná Pesquisa e Atlas Intel, que dá 50% de reprovação, 50,4% contra 46%. Ou seja, está derretendo. Tá, mas rapidinho, professor. O cara aguenta 2 anos desse jeito? Aguenta. Tem retaguarda política para isso. Você é muito fabianinho, professor. Sou. Para isso eu sou. Eu acho que não só ele aguenta, mas se for candidato, grande possibilidade de ganhar novamente. Mas, meus amigos, uma boa semana a todos, nossos espectadores aí também, uma boa semana. Abraço a todos. Professor é um pândego, Eudes. Eu quero agradecer a participação dos nossos amigos aqui, também a nossa produção comandada pelo Jefferson, mandar um beijo para todos vocês. Na semana que vem tem mais. Vocês continuem conectados cada vez mais com a Connect TV. Valeu!